Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Gerson Patrocínio, professor de EBD, também professor de integração e discipulado, escritor do livro Casamento e Família, restaurando o projeto original. Vamos para a nossa lição de número 7 para 17 de novembro de 2024. O tema da nossa lição é a promessa de um coração novo. Então, nós vemos diversas promessas específicas, né? E dentre essas, uma das mais importantes é justamente essa promessa de um coração novo. A gente observa em que contexto foi dada essa profecia, essa promessa, né? Eu acho que isso aqui é bem importante. Nós pensarmos em que contexto isso aconteceu. Você vê que o povo israelita, eles, desde quando eles saíram que eles foram retirados lá da terra do Egito, libertos pelo próprio Deus, se você vê desde então até a passagem pelo deserto, a estadia dele na terra de Canaã, desde o momento em que ele toma posse daquela terra, que se torna o Estado israelita, se torna uma nação. Aí você vai ver ali o tempo de Josué, no tempo dos juízes, você vai ver o tempo dos reis de Israel. Todos esses tempos foram tempos difíceis, né, onde o povo oscilava, né, entre adorar a Deus e a idolatria. Então, houve sempre essa oscilação. E você, dentro desse contexto, onde Deus está falando, aqui no caso, Jeremias, no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 31, você observa que era um contexto onde o povo estava realmente na idolatria, estava não somente na idolatria, né? A gente falar sobre idolatria é muito pouco, sabe? Em relação aos pecados que estavam acontecendo naquele período. Então o povo ele estava completamente mergulhado no pecado. Você pensa no Estado brasileiro, a corrupção no Brasil. Então você fala assim, cara, esse Estado brasileiro, o país, o estado de corrupção da liderança dessas nações, dessa nação, dos políticos, o estado de marginalização, de pecado que essa nação se encontra, assim, é abissal. Agora, quando você compara ao Estado israelita, ele talvez fosse possivelmente 3, 4 vezes pior do que o Estado brasileiro. Então, assim, era uma corrupção generalizada. Se você for estudar, obviamente, o livro de Jeremias, que o próprio Deus está trazendo essa palavra, esse compromisso, essa promessa de um coração novo, justamente aqui no livro de Jeremias. E se você ler o profeta Jeremias e outros que viveram, profetas que foram contemporâneos, e você vai ver as mensagens, o próprio Deus ele declara, ele demonstra como que estava o coração dessas pessoas, o estado, o pecado, né? Eram pessoas que tinham prazer na idolatria, que tinham prazer no pecado, tinham prazer no adultério, prazer em dormir com a mulher do próximo. Existia até nesse período troca de casais. Então era realmente um tempo terrível. Você vai ver lá no livro de Ezequiel, né, ele descreve que dentro do próprio templo, eles estavam adorando outros deuses, adorando o Deus Sol. Existia uma parede lá dentro do templo, onde existia vários tipos de imagem. Existia mulheres ali, que os próprios, a liderança da época, fizeram dessas mulheres tipo sacerdotisas e ficaram adorando também aos deuses. Então, era um povo que estava em completa idolatria, né? Então, um povo que estava completamente em pecado. Então, Deus ele faz essa promessa. Ele promete que haverá um dia em que ele vai tirar o coração de pedra e dar um coração novo. O texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 33 diz: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, você vê que a Deus, a vontade do Senhor, ele iria trabalhar no coração. Ele iria trabalhar no coração e a sua lei, ela ia estar dentro do coração. Ou seja, as pessoas não iam seguir a lei simplesmente por mandamento, por estar escrito. Não. A lei do Senhor estaria dentro do coração da pessoa. Quando você pensa dentro do coração, é aquela coisa que ele assimila, ele compreende, e ele vive aquela lei com prazer, se torna assim, está dentro do coração. Então, aquela pessoa e a lei é fácil de vivenciar, não é algo que é imposto, não é algo que é difícil, não é algo que é complicado. Você não tem dificuldade. Se a lei do Senhor ela está dentro do nosso coração, nós não vamos ter dificuldade em seguir a lei do Senhor. Pelo contrário, como disse o salmista Davi, né? Ele tinha prazer na lei do Senhor. Então é isso que Deus, essa profecia, essa promessa de Deus, que a lei dele, ele daria, né, primeiramente, um coração novo, tiraria o coração de pedra e daria um coração novo. E ele estava mostrando que nesse coração novo, ele colocaria, no caso, a sua palavra, esse coração onde estivesse a palavra do Senhor. Se uma pessoa, tá, que ela se diz cristã, e ela não tem prazer na lei do Senhor, como que eu vou reconhecer, no caso, uma pessoa que de fato tem esse coração novo, né? Como que nós vamos conhecer essa pessoa? Não é todos os cristãos que têm um coração novo. Essa é a promessa de Deus, mas existem muitas pessoas que têm um coração fechado. Então, a pessoa que ela tem um coração novo, que realmente ela tem prazer na lei do Senhor, ela não tem dificuldade, ela não vive pecando, ela não tem prazer no pecado. Ou pelo contrário, o pecado, como a lei de Deus está dentro do coração dela, o pecado que as outras pessoas cometem, por exemplo, ela não vai cometer pecado, né? Errar é humano. Agora, existe o pecado involuntário. Você peca, você erra, mas foi sem querer, né? Você é ser humano, você pode vir a errar. Mas não é algo que você vai trazer prazer. E mesmo que você erre depois, tipo, por causa de uma questão, vamos dizer assim, de uma raiva, de um momento, de algo que, como seres humanos, nós somos constituídos desses elementos químicos, que muitas vezes dopamina, adrenalina e etc e tal, que muitas vezes mexe com o nosso cérebro no momento de raiva, no momento de fúria, no momento de medo, no momento de pavor, e muitas vezes nós cometemos uma ação que seria um pecado, às vezes uma palavra mais dura, às vezes uma atitude mais drástica. Só que isso aí veio as pessoas se chama, né, comumente chama isso de impulsividade. Mas quando você comete isso, a pessoa comete isso, ela tem um novo coração, ela errou, o que vai acontecer? Ela vai se arrepender, e de verdade. E ela vai se aproximar daquela pessoa e de verdade mesmo. Ela vai pedir perdão pelaquela pessoa. Porque ela vai se sentir constrangida com o pecado que ela cometeu, com essa falha que ela cometeu. Então esse é o coração novo, não é um coração que não vai errar, não é aquela pessoa que vai ser perfeita, sabe? Aquela pessoa que, nossa, aquele santo, aquela coisinha impecável, não é isso. Claro, como seres humanos, nós iremos cometer erros na nossa caminhada. Porém, não é o erro que comumente se cometia antes de conhecer a Cristo, que é o erro voluntário, que faz, que acontece, que diz palavras, palavras pesadas, palavras duras, sem pensar, sem medir as ações, sem medir as atitudes.
essas pessoas elas não têm um coração novo. Essas pessoas têm um coração duro, essas pessoas têm um coração de pedra. Então Deus ele faz essa promessa nesse contexto, desse povo de Israel, que estava aqui no caso aqui na época de Jeremias, era um povo que Deus, até para trabalhar no coração deles, teve que levar eles lá para, no caso, lá, para a Babilônia, né? Então, onde eles ficaram lá durante 70 anos, lá na Babilônia. Agora, essa promessa do coração novo, Deus, você olhando para esse contexto aqui, principalmente o israelita, vai pensar que Deus estava falando somente deles. Porque realmente vemos que hoje, né, depois do cativeiro lá da Babilônia, esse povo, ele de certa forma não caiu mais na idolatria. Não cometeu mais, entre aspas, os grandes pecados, não se envolveu com o pecado do jeito que se envolveu anteriormente. Então, o cativeiro babilônico realmente foi muito importante para a realidade desse povo nos dias atuais. Então, foi um marco, né? A gente tem que pensar no cativeiro babilônico, né? Um marco para o povo israelita, para a nação israelita. E até para nós, óbvio. Eles tinham que ter uma mudança de vida, alguma coisa tinha que fazer. Deus teve que fazer aquilo. Então foi muito importante, né, o cativeiro babilônico, onde Deus tirou o povo israelita da sua própria terra e levou ele para a Babilônia. E lá eles ficaram cativos naquela terra. Então isso aí foi muito importante porque tem um antes e um depois. Aquele povo que saiu lá da Babilônia e retornou para, no caso Jerusalém, praticamente quase que uma nova geração, né? Afinal de contas foram 70 anos. Então, óbvio que teve crianças ali, que na época de criança que foi para o cativeiro babilônico, certamente, né, foram para Jerusalém. Mas em si, não tiveram como um impacto grande. Tiveram, mas não como um adulto, né? Como criança tiveram, mas é totalmente diferente. Porque aqueles adultos lá, praticamente, a sua maioria, a grande maioria, morreram lá no cativeiro babilônico. Morreram durante esse período de 70 anos. É como se Deus, na verdade, tivesse feito uma limpeza, né? Que você vê, por exemplo, quando Deus tira o povo de Israel e leva ele para o deserto, daquele povo que estava ali no deserto, mais de 1 milhão de pessoas, praticamente 90% talvez morreram no deserto. Não, Deus não deixou aquele povo que saiu do Egito, que Deus tirou e prometeu para aquele povo a terra de Canaã. Aquele povo não herdou a terra de Canaã. Só as pessoas de 20 anos para baixo. Quer dizer, mais de 1 milhão quase todas morreram onde? Morreram ali no deserto, durante esse período de 40 anos. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. Porque eles deram deram mais atenção à voz dos homens, dos 10 espias que falaram que eles não eram capazes de ganhar a terra prometida, de conquistar a terra prometida, que ali havia gigante, etc e tal, que a terra era muito boa, manava leite e mel, porém os habitantes de lá eram invencíveis. Josué e Caleb falaram, não, na força de nosso Deus nós podemos ganhar, nós podemos vencer, Deus vai à nossa frente, vai dar tudo certo. E eles confiaram. Então eles entraram na terra prometida, inclusive Caleb herdou sua herança lá. No caso, Josué se tornou, né, o sucessor de Moisés e entrou na terra prometida. Mas aquelas pessoas não. Então por quê? Porque Deus sonda o coração daquelas pessoas. Deus sondou o coração daquelas pessoas e falou, vocês não vão entrar na terra prometida. Você vai ver que foi a sondagem do coração, que você vai ver lá no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12. Se você for olhar o capítulo inteiro, os escritores hebreus falam exatamente isso, que Deus ele sonda os corações. E por Deus sondar os corações, não deixou aquele povo que foi retirado do Egito
entrar na terra prometida. Eles morreram no deserto. Tá? Deus, você vê que anteriormente Deus até queria fazer, a partir de Moisés, eliminar o povo e fazer de Moisés uma nova nação. Mas Moisés clamou, pediu a Deus e tal. Mas, de qualquer forma, eles não herdaram a nação. O povo que saiu em si, a sua grande maioria, a sua grande massa, o seu volume, talvez de 90%, eles acabaram perecendo ali no deserto. Então, dessa forma, assim, passou por um processo de purificação para herdarem, né? Uma nova geração foi que herdou a terra de Canaã. Quando Deus tira o povo, agora tira o povo os israelitas da terra de Canaã, não, melhor, da sua terra de Israel, que virou o estado de Israel, e dessa vez tira eles de lá, da terra que havia prometido para eles, tira eles de lá e leva para a Babilônia, para passar por uma nova purificação, para eles retornarem uma nova geração agora, de novo. Observa, essa questão é bem interessante. Que a princípio Deus no deserto, quando tira o povo de Israel do Egito, não leva aquele povo, só a nova geração é que entra em Canaã. Depois, Deus tira o povo, essa geração do tempo de Jeremias, leva para a Babilônia e retorna com uma nova geração para o povo, para a terra de novo. Outra vez Deus faz isso, Deus faz a purificação, elimina aqueles idólatras, aqueles que estavam no pecado e etc. Foi eliminando lá na Babilônia e fez retornar aquele povo, fez o filtro de novo. Então, por quê? Deus, é o trabalhar de Deus, o trabalhar no coração daquelas pessoas. Precisava dessa purificação. Então, você vê que essa promessa que Deus faz de um coração novo, não era somente para o povo de Israel, mas eles precisavam de um coração novo. Que coração novo? Esse é um coração puro. Como diz lá Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus Cristo vai falar, o Senhor Jesus, no seu grande sermão da semana, ele vai dizer que aqueles que têm um coração limpo, bem-aventurado aqueles que têm um coração limpo, ou um coração puro, de acordo com a tradução, um coração puro, um coração limpo, porque eles verão a Deus. Então, é uma promessa. Você vê que a Bíblia é cheia de promessas. Aqui Deus fala que vai te dar um coração puro, vai te dar um coração limpo, vai te dar uma promessa de um novo coração, um coração puro, como diz Jesus, um coração limpo, um coração sem adultério, um coração sem infidelidade, um coração sem maldade, um coração sem malícia, sabe? Um coração bondoso, um coração que assim como quer o bem para si, quer para o seu próximo, um coração sem maldade, um coração sem ter algum tipo de pensamento negativo, destrutivo em relação ao seu semelhante, é um coração puro. Então aí Deus vai falar, esses bem-aventurados são bem-aventurados, porque eles verão a Deus. Ou seja, Deus faz a promessa de um novo coração para essas pessoas, e o próprio Jesus Cristo vai dizer, aqueles que tiverem um coração limpo, são esses, a promessa de Jesus, esses verão a Deus. Então, mais uma promessa aí. Você quer ver a Deus, você sonha ainda de verdade, dentro da sua perspectiva cristã, que um dia você verá a Deus, você quer, então você tem que ter um coração limpo. Às vezes a pessoa é cristã, mas ela tem um coração, tem muitos cristãos cheios de maldade, cheio de pensamentos negativos, cheio de pensamentos desconfiados do seu semelhante, cheio de maldade também na internet, cheio de maldade aí, homens até cheio de maldade, adultos, cristãos adultos, cheio de maldade com intenção com adolescente, muitas vezes até com criança, muitas vezes com a mulher do seu próximo, muitas vezes você é casado, muitas vezes com intenção, muitas vezes em garotas que têm idade para ser filha dele. Então tem muitos cristãos cheios de maldade. Então essa aula não é para ficar tipo enrolando, que é coisa linda. O cristão é maravilhoso, o cristão é puro. Não, o cristão, tem muitos cristãos que estão cheios de maldade. Muitos cristãos, a aula você tem que contextualizar com a história do que está acontecendo. Se eu pego isso aqui
Jeremias 31 em diante, onde Deus está fazendo uma promessa de dar um coração novo para o povo de Israel. E nesse contexto que nós estamos dizendo, nós estamos falando que o povo de Israel era um povo. Qual era o contexto de um povo de um coração de pedra, de um coração maligno, de um coração perverso, de um coração idólatra, de um coração de prostituição, sempre levado para fazer o mal e a maldade? Se a gente está contextualizando aquele período, nós temos que contextualizar nós, hoje, como um povo de Deus. Como que nós estamos, nesse caso, como que está o nosso coração? Será que é essa maravilha toda? Eu sei que, infelizmente, vai ter pessoas na escola bíblica dominical que vai falar só coisa boa. Eu já conheço professores assim, tem muitos assim, que não quer contextualizar, quer agradar, quer dar uma aula maravilhosa, quer agradar as pessoas. E não é assim, a aula não é assim. A aula a gente tem que pensar qual o efeito quando ministrar a aula, qual é o efeito que essa aula ela vai ter na vida das pessoas. Vai ser só mais uma aula em que as pessoas vão estar lá em pecado, não vai se sentir constrangida, vai continuar pecando, vai continuar fazendo coisa errada. Então, essa é uma aula, isso é muito importante. Escola Bíblica Dominical é uma escola onde você, obviamente, aprende de uma forma muito especial, onde você tem ali os pormenores, você tem o contexto bíblico, você tem um estudo teológico mais aprofundado. Mas a questão se fala muito nessa questão do conhecimento da escola bíblica dominical, né? Uma escola, né? Verdadeiramente uma escola onde você aprende, né, teologia. É um lugar, como local de aprendizado, obviamente que isso é muito importante. Você tem que passar o conhecimento, mas só que nunca podemos dizer que isso aqui é uma aula que tem um âmbito principalmente religioso, espiritual, onde nós temos uma função social, né? uma função moral. Então nós não podemos esquecer, dentro dessa função moral e social, no caso que trata da moral e da ética cristã, a ética cristã ela tem que ser sempre abordada dentro do estudo da teologia da escola dominical. Né? Não é uma teologia, quando você vai fazer o curso de teologia, no caso, médio em teologia, tem um básico, tem um médio, tem um bacharel, tem um doutorado, tem um PhD. Você pode até, entre aspas, você não vai chegar lá para ficar contrastando com a realidade, ou contextualizando com a sociedade de hoje, dificilmente isso vai acontecer. Mas, dentro da escola dominical, tem essa dinâmica. E eu vejo muitos professores que acabam falhando nessa questão aí, que é muito importante, essa contextualização. Tem uns que contextualizam, que contrasta demais, fala muito do contexto, do pecado das pessoas, etc. e tal, da igreja, e acaba esquecendo de falar da teologia, de tratar do conhecimento. Então, assim, fica uma aula chata. Então, você tem que tratar dentro do contexto, né, contexto da época. Você tem que, obviamente, falar da questão da teologia, isso é muito importante, conhecimento, mas a ética e a moral cristã, ela tem que ser abordada dentro da lição que está estudada. Esse, eu acredito que é um dos propósitos principais. Então não adianta ficar, colocando, sabe, enxugar gelo, ficar só querendo falar palavras boas, agradáveis. Escola dominical não é isso, é para falar realmente a realidade. A gente está tratando da doutrina bíblica. Então você vê que hoje, infelizmente, isso acontece. A igreja hoje está no estado de pecado, não vou dizer que comparado, obviamente, com o estado de pecado, com no caso, o cristianismo. Eu falei do Brasil, a questão da idolatria, do pecado, do estado dessa nação é terrível. Claro que, graças a Deus, a igreja, ela não chega, obviamente, a um nível de Israel, né? daquele período, pelo menos. Mas, infelizmente, se você olhar dentro de um contexto geral, a situação tá bem difícil, né? Como é que os crentes
tem um coração novo e vive em pecado, vive adulterando, não consegue viver, casais aí se separando a todo momento, a gente vê casais cristãos, pô, se você, dois cristãos casados, os dois têm um coração novo, que coração é esse? Que não consegue se perdoar, sabe? Que coração é esse novo, que guarda mágoa, que guarda ressentimento? Que coração novo é esse que tem desejo de vingança, sabe? Então, por exemplo, eu tenho situações de pessoas que muitas vezes até eu estando certo e tratando de um assunto realmente que a pessoa, entre aspas, cristã, estava em pecado, estava fazendo errado, e eu conversar ali, a pessoa se torna minha inimiga. Guardar mágoa no meu coração e eu não fazer nada de errado com a pessoa. Estou querendo o bem da pessoa, conversando como um irmão e não como um carrasco, desejando mal. Então, até as situações, as pessoas se sentem ofendidas por tudo, qualquer coisa, sabe? Guarda mágoa no coração, se ofende, você não pode falar nada, mesmo que ela esteja errada, me deixa errado mesmo. Se você falar alguma coisa, eu vou ficar com raiva de você, eu vou guardar, vou marcar você, eu vou ficar falando mal de você, sabe? Então, existe o outro lado também das pessoas que elas se sentem o puro, se sentem o santo e se vê alguém cometer algum erro, alguma falha, algum pecado, já fica com raiva, já vai lá, já fala pro pastor, já faz isso, faz aquilo, não ora, não coloca diante de Deus, não chora pela vida do irmão, oh meu Deus, aquele irmão cometeu esse pecado, Jesus, o que é que eu posso... Ah não, já vai, sabe, detonar a vida da pessoa. Eu vi muito esses casos, né, sem dó, sem piedade e acaba aí até afastando, né, alguns irmãos da igreja. Então temos que tomar muito cuidado com isso aí, aplicar a teologia. Mas, como eu estava dizendo aqui, essa promessa é para nós. O povo israelita estava achando, ou pensam até hoje, que essa promessa de um coração novo era para eles tão somente. Não é só para somente para os israelitas, é para todos aqueles, independente de ser israelita, judeu, seja lá de qualquer nação, independente daquele japonês, no mundo inteiro, né? As pessoas que se entregarem para Jesus, as pessoas, elas têm essa promessa de um coração novo. Quando essa questão do coração novo, isso vai falar de um aspecto muito importante da obra da regeneração. O que é regeneração? Significa gerar outra vez. Uma vez que você se converteu, uma pessoa se converte ao Evangelho, e aí eu estou falando daquelas pessoas que se entregam de verdade. Nem todas as pessoas vão ser geradas de novo. Essa a gente fala sempre sobre isso. Ah, foi gerada de novo. Esse gerar de novo diz respeito a gerar esse coração, né? Então você consegue ver, por exemplo, tem coisas quando eu era antes de ser cristão que para mim era muito normal, para mim era tranquilo, não tinha nada a ver com isso, achava de boa e tal. Cada um segue o seu caminho, esse era o meu pensamento, etc. Hoje eu já tenho a partir do cristianismo, eu já tenho uma visão completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu tenho uma visão segundo as Escrituras. Então Deus te dá um coração novo, porque você começa a ter uma visualização realmente, sabe, da sociedade, dos relacionamentos, do homem, da mulher, do casamento, da família. Quando você realmente se entrega a Deus de verdade. Então tem pessoas que não se entregam a Deus de verdade. Ou se entrega, tem muitas que se entregam e começa realmente o Espírito Santo faz aquela obra da regeneração. A pessoa se torna realmente uma pessoa cristã de verdade, se entrega a Deus, vai para o monte, vai para a oração e começa a ter uma verdadeira mudança, transformação de vida. Estou falando essa questão do monte que é muito importante. Eu acho muito importante ir para o monte, sempre muito importante para a vigília. Tem pessoas que não vai para o monte para a vigília, mas isso aí não tem, assim, não significa que a pessoa não tem um coração novo. Tem pessoas que realmente não gostam de ir para monte, faz sua oração em casa, mas o trabalhar de Deus, o importante é como uma pessoa, ela se entrega a Deus. E aí Deus, ele faz essa obra de uma transformação total.
E aqui o texto vai dizer que essa transformação, ela vem pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele atua, obviamente, é muito importante, mas nós temos aí o trabalhar de um todo, né? Você tem o trabalhar, você tem, cada um faz uma parte, você tem a sua parte, de a pessoa se entregar realmente de verdade. E quando a gente fala de se entregar de verdade, aí é uma luta, é uma batalha, porque você tem que vencer as tentações, você tem que vencer os seus limites, você tem que vencer as suas fraquezas. Então, esse novo coração, ele não vem de graça. Deus vai te dar um novo coração. Não é assim, Deus vai te dar um novo coração. Tem todo um esforço que vem da nossa parte, da pessoa que se entregou a Jesus de verdade. Tem toda a questão da reflexão, da introspecção, ou seja, dessa análise que você faz para dentro de si, para o seu interior. Você faz uma análise de todas as, da sua, ao longo da sua vida, os seus erros, os seus defeitos, sabe? Você tem que fazer essa análise, né? E das suas ações, do seu comportamento na sociedade, com seus amigos. Tem muitas pessoas, eu vejo testemunhos assim maravilhosos de pessoas que fizeram essa avaliação, sabe? E fizeram, se entregar ao Senhor Jesus e se tornaram pessoas introspectivas, pessoas que pensam, pessoas que se analisam a si mesmo, analisam seu comportamento, suas ações, suas atitudes em relação ao seu próximo, e ela consegue enxergar, sabe? Ela consegue enxergar os suas falhas, os seus erros, e essas pessoas realmente mudam da água para o vinho. Mudam da água para o vinho. São pessoas que realmente são transformadas de verdade. Mas tem pessoas que, infelizmente, não. Por que não são? Por que não são? Porque essa obra de pessoas que entregam a Jesus, eu acho que isso vai até fazer, assim, se tiver aluno enganjado em sala de aula, vai perguntar, mas por que a gente vê pessoas tão difíceis dentro da igreja? Por que nós vemos pessoas que muitas vezes são capazes até de matar, são capazes de roubar, são capazes de prejudicar o seu semelhante, são pessoas fofoqueiras, são pessoas maléficas, são pessoas que fazem coisas ruins, pessoas que são chamadas para fazer o bem e acabam fazendo mal ao seu próximo. Eu já vi, por exemplo, um cristão fala mal do cara, do rapaz que abriu a porta de emprego para ele. E eu acompanhei os dois e eu vi que o cara que abriu a porta para o cristão era um trabalhador melhor do que o cristão. O cara, eu testifiquei que o cara trabalhava bem. E esse cristão, em vez de agradecer, ainda ficou se sentindo um melhor falando mal. Então, é bem difícil. São pessoas que têm que olhar, tem que reconhecer a maldade que está dentro do meu coração. Tem que reconhecer para poder ser purificado. Deus não vai pegar e já vai ser assim. E vai te dar um coração. Se entregou por Jesus, pronto. Vai ter uma ação, né, espiritual, e Deus vai te dar um coração novo. Então isso aqui tem que ser bem colocado dentro da sala de aula. Porque às vezes vai chegar lá, a pessoa está achando, quem leu a revista em casa está pensando, rapaz, a pessoa se entrega para Jesus e já vai ganhar um coração novo, já vai ter um coração transformado. Aí é complicado. A gente tem que contrastar, porque a revista também ela não trata disso, né? Ela fala sobre coração, tem uma coisa, tudo são muito mais importantes. Mas eu acho que um aspecto importante que até a revista poderia ter tratado melhor é essa questão que Deus não vai trabalhar, né, no coração. Não é assim, você se entregou para Jesus, como as pessoas vão ler essa revista, vão pensar, se entregou para Jesus e ganhou um coração novo. Não é assim. Tudo isso faz parte da obra da regeneração. E depende mais, Deus está ali para te dar um coração novo, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. Antes de nós se entregar para Deus, para Jesus, Deus já estava trabalhando para nós. Jesus já estava fazendo, já fez há 2000 anos passado, atrás, o Senhor Jesus, ele fez uma obra de amor. Ele se entregou na cruz do Calvário para quê? Para que nós
tivéssemos esse coração, tivéssemos um coração transformado. Jesus quer trabalhar no coração, é tanto que eu já citei aqui, Jesus vai tratar da importância de ter um coração puro, né? Capítulo 5, versículo 8 de Mateus, porque eles verão a Deus. Então Deus, quem vai herdar a Canaã celestial vai ser aqueles que têm um coração puro. Não vai ser aqueles que têm um coração cheio de maldade, não. Gente, tanta coisa assim que a gente pode falar, podia explanar, podia dizer, mencionar de pessoas que dentro da igreja, demonstrar que quantas pessoas dentro da igreja, né, tem um coração, acha que está fazendo a obra de Deus, acha que santo, aquela coisa toda e tal. E, na verdade, essas pessoas, elas têm um coração sujo, um coração maculado, né? Por exemplo, você faz uma... Tem pessoas na igreja que casam por causa que assume posição simplesmente pelo título, simplesmente pela posição, simplesmente para ter nome. Tem pessoas que dentro da igreja que são puxa-sacos, e dentro do contexto bíblico, a gente vê que isso é um pecado muito grande, é uma pessoa que engana, uma pessoa trapaceira. E tem pessoas, gente, tem pessoas dentro da igreja que tá louvando a Deus, mas não tá louvando de verdade, tá cantando ali para se aparecer, não tá com o coração na adoração. Então tem muita coisa que a gente pode tratar no aspecto dessa lição, que infelizmente podemos contextualizar com a realidade que hoje nós estamos vivendo, mas dentro de uma perspectiva de que Deus, ele quer, Deus não desiste dessas pessoas, né? Deus não vai desistir, como um pai, Deus não desiste dos seus filhos, né? Deus, por meio dessa lição, dessa revista, né, ele quer demonstrar que, infelizmente, contextualizando com a situação, do que nós estamos vivendo agora, mas o Deus quer trabalhar em cada coração, Deus quer uma transformação, Deus espera que realmente as pessoas ela abandone os seus pecados e se entregue verdadeiramente e ande com ele, né? Então, o próprio Miqueias, existe um capítulo, não estou lembrado qual, mas ele vai dizer, né, que o próprio Deus, o que Deus quer de nós é que nós venhamos caminhar com ele. É isso, sabe? Imagina você ter um Deus, né, um todo-poderoso, que quer andar com você, que estabeleceu leis, estabeleceu ensinos, né, doutrinas, mandamentos para o nosso próprio bem. Quando eu vivencio a palavra de Deus, eu estou fazendo o bem para mim e para o meu semelhante. Não tem como eu prejudicar ao próximo se eu colocar realmente a lei de Deus dentro do meu coração. Se está dentro do meu coração, eu vou vivenciar essa lei. E essa lei que eu vivencio, ela não vai me prejudicar, não tem como. A lei não foi feita para prejudicar o homem. Agora, quando o homem transgride a lei, o que acontece? Ele prejudica a si mesmo e muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, acaba prejudicando a sua família, acaba prejudicando o seu semelhante. Então você vai colocar a lei dentro do seu coração quando você perceber, principalmente, que essa lei, a lei de Deus, ela nos traz benefício. Traz benefício para a nossa saúde, traz benefício para a nossa pessoa, traz benefício para as pessoas que estão próximas, todos são abençoados. E as pessoas que vivem, né, ao meu redor, faz parte do meu convívio, do meu convívio social, da minha família, essas pessoas também vão estar me fazendo bem. Porque não há como uma pessoa viver a lei de Deus e prejudicar a sua próxima. Ou melhor, ou prejudicar o seu próximo. Então, esse é o contexto que nós devemos, acredito que nós devemos contextualizar e aplicar essa lição. Tá? Um coração novo. Deus quer um coração novo. Aquele que não tem um coração novo, ore a Deus, faça a introspecção, peça a Deus que retire, mas a responsabilidade, primeiramente, é sua. Deus, ele já fez e ele está atuando. Está aguardando somente aí a nossa parte. O texto áureo, ele vai citar aqui Ezequiel, no caso, né? Ezequiel, capítulo 36, versículo 26.
Você vê que ele vai falar aqui do coração, tanto Jeremias quanto Ezequiel. Ezequiel diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Essa aqui é o texto-chave, né? É o texto-chave de Ezequiel, aonde Deus ele promete que daria, no caso, um coração novo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra. Olha o contexto. O coração daquele povo. Tirarei o coração de pedra. Aquele coração insensível. Aquele coração duro. Aquele coração maligno. Aquele coração intransponível. Aquele coração que não pensa no seu semelhante. Aquele coração que não está nem aí para a humilhação, para o sofrimento daquelas pessoas, das pessoas. Você vê muito isso na questão, essa questão do coração do povo de Israel. Você vê, na verdade, que apesar do povo ter passado pela questão, pela Babilônia, naquele cativeiro babilônico, etc. O coração do povo, eles não eram mais idólatras, né? Muitos pecados, graças a Deus, eles não praticavam mais. Não, eram realmente outra geração. Mas eles ainda tinham um coração duro. Esse coração de pedra não foi dado para eles, não foi retirado durante o cativeiro. A questão de um coração novo viria através do Messias, né? Só através do Messias. Então, você observa que, por exemplo, na época de Jesus, o contexto que Jesus Cristo viveu demonstra que foi o contexto do Antigo Testamento, demonstra que, no caso aí, estavam sob o jugo agora da nação, do povo aí, romano. Eles estavam com um coração de duro ainda, com um coração de pedra. Você vê que quantas vezes Jesus Cristo ele vai bater de frente com a liderança da época, principalmente com os fariseus e saduceus. Eram pessoas que tinham um coração de pedra. Eles faziam, até sabiam que era a vontade de Deus, mas não faziam de coração. Faziam simplesmente pela religião, para ser adorado pelo povo, para ser aplaudido, para serem bem vistos. Não era algo que eles estavam fazendo, sabe, porque eles realmente entendiam, tinham um coração quebrantado, porque eles sabiam que estavam servindo a Deus, que estavam agradando a Deus. Não era nada disso. Então Jesus Cristo criticava eles em relação às esmolas. Jesus Cristo falava que eles davam esmola, né, abrindo a mão assim para que todo mundo visse. Aqui, eu estou dando para você, para ser admirado pelos homens. Orava nas portas, né, das portas nas ruas, nas esquinas das ruas, orava em voz alta, bem alto mesmo. Eles não estavam querendo chamar a atenção de Deus, atingir o coração de Deus, mas chamar a atenção dos homens para eles, né? E outra questão lá, em capítulo 23 de Mateus, ele vai demonstrar, fazer outras críticas duras para a liderança também dos fariseus. Segundo o Senhor Jesus, eles visitavam as órfãs e as viúvas. Eles sabiam disso, que deveriam visitar as órfãs e as viúvas, mas eles não visitavam de coração. De acordo com Jesus, eles visitavam as viúvas, melhor dizendo, com outras intenções financeiras, né? Então, no caso, eles visitavam nem as viúvas pobres, não tinha nada que oferecer, visitava as viúvas que tinham posse, que tinham dinheiro, que tinham algo financeiro para dar. Então, eram pessoas o quê? Tudo isso tipifica, é um tipo, né? Que existe vários,
É um exemplo de corações duros e que era a questão que permanecia até aquele período. Hoje, podemos dizer que eles têm um coração duro. Gente, esse coração novo, ele só é dado para as pessoas que se entregam a Deus por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem como ter um coração novo. Não tem. Sem Jesus Cristo não tem. Aí você tem um coração novo, você se torna a casa de Deus, templo do Espírito Santo, como diz lá o apóstolo Paulo aos Coríntios. Mas isso tudo aí você só ocorre para as pessoas que são de Cristo, que se entregaram a Cristo. Então não adianta. O povo israelita é um povo que a gente admiramos, todos nós cristãos, incrível um negócio desse. Mas é verdade, todos nós admiramos o povo israelita. É um povo de Deus. É um povo diferenciado. Realmente a gente estima o povo israelita. Temos muito respeito pelo povo israelita. Mas, assim, é uma realidade. Respeitamos eles, mas esperamos a convenção deles, tá? Mas eles essa promessa não vai chegar a ele, a nação em si. Vai chegar, a não ser que a nação por inteira se converta, tá? Então, a promessa de um coração novo é justamente para nós. E é interessante que Deus está falando que eu darei. E por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos dar esse coração novo. Se Ele quer dar, gente, é porque é necessário. É necessário. Interessante que uma das coisas que quando eu me converti ao Evangelho, uma das passagens que, na verdade, me chamou mais atenção na Bíblia, uma das passagens que mais me chamou a atenção na Bíblia, foi justamente essa passagem de Ezequiel 36, versículo 26. E darei um coração novo. A última parte diz: e tirarei o coração de pedra de vossa carne. Tirarei o coração de pedra de vossa carne. Foi um dos textos que me chamou muita atenção quando eu me converti. E eu me lembro que naquela época, todo dia, ou toda vez que eu orava, era uma oração que eu sempre fazia para Deus. Senhor, tira esse coração de pedra e me dá um coração novo. Era uma oração que eu fazia no novo convertido. Era uma oração que por quê? Quando eu lendo as Escrituras, eu encontrei essa passagem, eu guardei essa passagem dentro do meu coração e eu comecei a orar, pedindo a Deus para tirar meu coração de pedra e colocar um novo coração. A gente tem assim, me lembrei agora das aulas do discipulado. Como um professor da integração e discipulado, nós estamos ali com 13 aulas para ser ministradas. Mas eu acredito que, pensando nisso agora, né, como novo convertido, eu orei para que Deus colocasse, realmente me desse um coração novo. Eu acredito que era uma aula que a gente deveria colocar no discipulado, né? Que a discipulado faz as aulas para os novos convertidos. E é importante isso. Eu senti essa necessidade de orar pelo meu coração. Mas você não vê um versículo que está lá isolado. Graças a Deus, nessa lição agora veio à tona. Mas é um versículo que fica isolado. Eu nunca vi uma ministração, eu nunca vi uma pregação, eu nunca vi um ensino, eu nunca vi ninguém trazer uma palavra sobre, destacando aqui esse versículo, explanando, né, trazendo uma explanação acerca desse versículo, onde Deus fala que eu tirarei o coração de pedra da vossa carne. Essa é a promessa de Deus. Tirar o coração. E eu orava, pedia a Deus, sempre pedia a Deus. E você nunca viu alguém orar pedindo um coração novo, para que Deus tirasse o coração de pedra. Nunca vi uma palavra sobre isso, como eu já falei aqui. Mas o coração de pedra, gente, Deus vai tirar o coração de pedra, porque o coração de pedra faz mal. O coração de pedra, ele machuca as pessoas. O coração de pedra é um coração insensível, um coração que... E tem muita gente assim.
Muitas pessoas até, já ouvi até falar, rapaz, aquela pessoa ali tem um coração de pedra. É um coração insensível, porque o coração de pedra só prejudica o próximo, sabe? Um coração egoísta, um coração individualista, um coração narcisista, sabe? Tem muita gente assim que nem percebe, um negócio incrível. Certa vez eu estava fazendo uma visita para um casal e o homem da casa, a mulher não trabalhava fora, e o homem da casa, estávamos conversando com ele, a esposa, e ele falou assim para mim na conversa, que Gerson, eu pego todo o dinheiro que eu trabalho, eu pego todo o dinheiro e entrego nas mãos dela. E ela não compra nada para mim. E a mulher só era vestidão, só era roupa bonita, toda vaidosa. Então ela comprava as coisas e o rapaz todo inocente também, um cara realmente um cara muito bondoso, assim, dentro da perspectiva humana, claro, não é comparado com Deus, mas dentro da perspectiva humana, uma pessoa que tinha um coração bondoso, de fazer o bem ao seu próximo, né? Trabalhava para dentro de casa. E a mulher, ela era crente e o cara não era crente. Interessante isso, né? Mas, assim, o que eu percebi é que entre ela e ele, dentro da perspectiva humana, ele ainda era melhor que ela. E ela vou dizer que ela era maléfica, né? Porque maléfica. Porque a mulher pegar o dinheiro do marido, todo o dinheiro que o marido ganha, vamos lá, 3 mil por mês. A mulher compra roupa boa para ela, compra roupa para os filhos e se veste bem, o cara lá suando e a mulher não compra, com dinheiro que nem dela não comprar roupa pro homem, pro marido, né? Então realmente eu vi assim a situação que ele estava e realmente ela não tinha um coração dele, é tanto que depois, infelizmente, ele tava, como ele me falou, porque ele estava, de certa forma, estava meio cabreiro, né? Tava, às vezes, alguns indícios, né? Que a gente não quer, muitas vezes, perceber que aquilo ali pode ser coisa bem pior. E aí ela começou a cometer o adultério, né? E foi complicado isso aí. Muito difícil mesmo para a vida desse homem, o que essa mulher, ela fez com ele, infelizmente. Mas, vamos lá, verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto para fazer a sua vontade. A verdade prática, no caso, ela diz que o salvo, né? Aí, gente, tem que destacar esse salvo. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo. Não é todo mundo que é salvo, que está em Cristo, que se diz cristão, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todo aquele que diz. Tem muita gente que diz que eu sou cristão. Interessante que outro dia mesmo eu estava na rua, estava fazendo evangelismo, e uma mulher me deu a paz do Senhor que eu fiquei constrangido. Que é uma mulher com um short, né, baixíssimo, e baixando assim para pegar as coisas, ele não estava nem aí. Isso dizendo cristã. Então, gente, tem muito aspecto aí que a gente pode tratar nessa questão de um coração novo. Que coração cheio de malícia, cheio sabe? Aí tem muita gente que fala assim, mas eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que dizem, Deus quer o coração. Ele fala assim, rapaz, vai falar com a pessoa, irmã, a sua roupa, irmã, assim, assim, assado, tá muito curta, tá transparente, tá mostrando a calcinha, tá mostrando aí o fio dental, tá o decote aí, tá mostrando o busto. Não, mas Deus, ele quer somente o coração. Se você tiver um coração entregue a Deus, jamais uma pessoa que realmente tem um coração entregue a Deus, jamais vai colocar esses tipos de decote, jamais vai colocar essas roupas sensuais, jamais vai desejar atrair os olhares
né, das pessoas para suas partes íntimas. Jamais, isso aí é uma coisa muito natural, não tem como, seu coração está em Deus. Primeiro, uma das coisas é que você está em Deus, você vai levar essas pessoas para Deus. O pensamento dessas pessoas, ao se aproximar de você ou ver você, vai levar o seu pensamento dessas pessoas para Deus. Então, não vai levar as pessoas a ter desejos sexuais por você. Então, se você obviamente, tem um coração novo, você vai pensar duas vezes, calma, eu vou botar essa roupa aqui, claro que não vou botar essa roupa aqui, porque sabe como é que é homem, né? Qualquer coisa fica com a orelha em pé. Então vai me desejar, vai me querer, não quero não, jamais. Não vou. Só em pensar, você pensar, tipo assim, que aquela roupa vai despertar algum desejo sexual de alguém por você, você já nem vai colocar aquela roupa, tá? Agora, e ainda existe outro problema mais que nós estamos vendo hoje, né? O envolvimento de mulheres, cada vez mais comum, o envolvimento de mulheres com outras mulheres. E às vezes existem mulheres cristãs que colocam assim roupas, esse tipo de roupa que não está só atraindo desejo de outros homens, né? Está atraindo o desejo de outras mulheres, que hoje praticamente, infelizmente, está uma coisa quase que já está caminhando para se tornar comum, né? A relação homossexual, que é a relação entre homens e entre homens e mulher, praticamente já está quase lá, falta pouco, infelizmente. Mas temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho visto muitos homens de Deus, e até homens que não são de Deus também, ou seja, que não são crentes. Eu já vi um depoimento de um rapaz que falou muito bem da mulher, falou para mim, gente, falou que a mulher dele era uma pessoa maravilhosa, era uma excelente esposa, estava satisfeito, feliz com ela, mas só tinha um problema. Ela era da igreja, tudo bonitinho, mas só tinha um problema para ele: as roupas que ela se veste. Muito sensuais. E ele não é cristão. Ele conversa com ela, pede para ela tirar as roupas, mudar o seu tipo de roupa, mas ele falava que ela não muda. Não, e ela fala a mesma coisa, tá, que as mulheres geralmente falam, a mesma desculpa. Não, Deus, ele não está preocupado com isso, ele quer o coração. Só que você tem que lembrar que quando você se torna quando você se casa, você se torna uma carne com aquela pessoa. Então, assim, veja que a sua roupa, o seu corpo agora é do seu esposo. Se é do seu esposo, ele não quer expor o seu corpo para outros homens. Ele não quer que o seu corpo desperte desejos nos outros homens. Ele não quer também que você se vista de uma forma constrangente, que possa constranger ele, ou que possa fazer de você tipo uma mulher vulgar. Tem muitas mulheres hoje que se tornam vulgar, cristã vulgar. Aí quer dizer que tem um coração puro. Não tem um coração puro, tá? Eu vejo muito dentro da igreja hoje, né? Principalmente jovens assim, não tem como não ver, tá? A pessoa tá passando na tua frente com um fio dental e a saia apertadinha. Eu fico totalmente envergonhado, sinceramente, fico envergonhado. E se alguém pegar um homem olhando, vai dizer que ele está pecando é um homem. A mulher todo dia vai lá com aquele fio dental, ninguém fala nada para a igreja, ela não está pecando não. Mas se alguém olhar, o cara que está olhando está pecando. O cara que olhou, pecou. Então, a gente tem que analisar bem essa questão aí, dessa questão do salvo, né? Como está dizendo aqui, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo. Que coração novo é esse? Vai dizer que é um coração voltado para a palavra de Deus. Né? E muitas pessoas confundem, irmão. Pregar é voltado para a palavra de Deus. Que é essa pessoa que estuda, a pessoa que lê, a pessoa que lê a Bíblia todo dia, a pessoa que prega, a pessoa que ensina, a pessoa que evangeliza. Não é isso não, gente. Voltado para a palavra de Deus, o autor está mostrando aqui, ele está falando de um contexto geral, dos irmãos, dos membros. Então, a pessoa que tem um coração novo, ela tem um coração, esse coração novo é um coração voltado para a palavra de Deus, ou seja, é um coração que vivencia,
que pratica, que coloca em prática, tá? A palavra de Deus na sua vida. Esse é o coração novo, tá? Esse é o coração novo, é o coração que é voltado para a palavra de Deus, que coloca a palavra de Deus nesse coração, no seu coração. E como eu já falei, vivencia essa palavra de verdade. Né? Não é forçado, não é porque está escrito, não é porque está na lei, não é porque Deus quer. É algo que é muito natural. Eu vivo. Para mim, eu vivo. A palavra de Deus. Porque é o natural de nós vivermos. É essa palavra mesmo. Tá tudo certo. É maravilhosa essa palavra para minha vida. Tá? Outro fato aqui que vai dizer que esse coração novo, além de ser voltado para a palavra de Deus, é disposto a fazer a vontade. Tem um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Aí a vontade de Deus aí amplia em todos os sentidos, assim, da nossa perspectiva de vida, dentro da mordomia cristã, do trabalho cristão, está sempre à disposição para os chamados de Deus, para realizar a obra do Senhor. Vê, assim como Jesus, assim como os discípulos, né, que deixaram tudo, largaram tudo para fazer a obra do Senhor, assim como Abraão, que teve, né, saiu da sua própria terra, da sua parentela, ele tinha um coração novo, e aí, essa é a perspectiva dentro de um coração disposto, tá? E um coração disposto é um coração esforçado, um coração que tem coragem, um coração que se empenha. Assim eu termino essa lição aqui, não dá para continuar mais, que já são 1 hora, e nós passamos já de 1 hora de administração aqui desse estudo. Que Deus assim abençoe você, abençoe a sua classe e coloque o seu coração nessa aula. Fale o que Deus colocar dentro do seu coração para falar. Seja real, seja verdadeiro, seja legítimo. Tenha um coração puro e diga, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu professor. Eu estou aqui em tuas mãos. Eu quero falar palavras agradáveis. Eu não quero simplesmente que as pessoas aplaudam a minha aula, não. Eu quero ser instrumento em suas mãos. Coração novo é um coração disposto. É um coração que se entrega para verdadeiramente ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém.